Bom dia, gente, tudo bem? Então, né, vamos começar nossa maratona de aulas virtuais. Então, na última aula, acredito eu que a gente, no caso, fizemos o teste, né? Mas antes do teste, a gente parou falando de balanceamento por tentativa de reações e balanceamento pelo método algébrico. Diante disso, a gente vai dar continuidade, tá? E aqui eu vou trabalhar com vocês número de oxidação, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre reações químicas. Na verdade, reações químicas nós vamos relembrar o que a gente já viu. Então, vamos lá. Olha só, a gente viu que as reações inorgânicas elas podem ser classificadas como reações ácido-base. Dentre essas reações ácido-base, a gente tem as reações ácido-base de arrênios, que são chamadas de reações de neutralização. A gente tem as reações ácido-base de Bronsted-Lowry e ácido-base de Lewis. Lembrando que aquela de arrênios, que é a de neutralização, nós temos um ácido que reage com uma base, dando origem a sal e água. Então, quando a gente tem um ácido, né, o HCl, deixa eu colocar aqui o HCl gasoso ou aquoso, quando ele reage com uma base, a gente sabe que nós vamos obter um sal, meu Deus, gente, me perdoe, mais água, ok? Então, o que é que eu consigo visualizar aqui? Eu consigo visualizar que o hidrogênio do ácido reage com a hidroxila para formar a água. Essa é uma reação ácido-base de arrênios, uma reação muito convencional. Quando nós temos uma reação ácido-base de Bronsted-Lowry, exemplo, transferência de prótons, então nós temos lá o hidrogênio carbonato de cálcio mais HCl, por exemplo, aquoso. Daí nós iremos formar o quê? Essa espécie é um sal, assim como o ácido. Essas espécies elas estão dissociadas no meio, então são eletrólitos, né? Então, o que eu consigo visualizar? Eu consigo, na verdade, ter que aqui eu tenho o Na+ no meio, tá? Eu tenho o HCO3- no meio, ambos aquosos, e tenho aqui o Q do HCl, o H+, e tenho aqui o Cl-, ambos aquosos no meio. O que acontece? Esse ácido, tudo bem, ele está ionizado, só que ele doa para essa espécie um próton. Então, perceba que essa é uma reação ácido-base, só que não uma reação ácido-base convencional de arrênios em que a gente forma o sal e água. Mas a gente vai formar o que aqui? A gente vai formar o NaCl, que está na sua forma dissociada, e a gente forma um ácido H2CO3. Como eu falei para vocês em aula, não sei se vocês se recordam, esse ácido aqui, ele é instável. Então, na verdade, ele se decompõe gerando a água e gerando, desculpem, um gás, que é o dióxido de carbono, ok? Então, o que foi que eu observei aqui? Eu observei que o HCl, ele atua como um ácido de Bronsted e o íon hidrogênio carbonato, ele atua como uma base de Bronsted. Então, essa não deixa de ser uma reação ácido-base, só que é uma reação ácido-base de Bronsted-Lowry. Então, uma espécie recebeu o próton de outra. Então, quem doou o próton é a base, quem recebe é o ácido. Ou, desculpa, quem doa o próton é o ácido e quem recebe é a base. Daí a gente também tem a de Lewis. A de Lewis você tem, por exemplo, essa espécie, ó, cloreto de alumínio. O alumínio aqui, ele não está com seu octeto preenchido, se nós considerarmos esse comportamento dele como anfótero. O que acontece? Lembram anfótero? Que essa espécie aqui ela pode estar reagindo como um ácido ou como uma base? Então, repare que o alumínio tem como ele receber mais elétrons.
Daí, o que é que eu coloco? Se eu colocar aqui a hidroxila, o que que acontece para reagir com esse cloreto de alumínio? Essa espécie aqui, pelo fato do alumínio ele não ter o octeto completo, ele pode receber par de elétrons, tá? Desse meu oxigênio. E daí o que é que acontece? Eu vou levar a produção desse composto. O hidroxicloreto, tricloreto de alumínio. Então, reparem que aqui, querendo ou não, o que é que eu tenho? Eu tenho a formação de uma nova ligação. Então, o par de elétrons do oxigênio foi doado para uma espécie que teria como ainda receber. O mesmo aconteceria se eu tivesse essa espécie, ó, BCl3. O boro, teoricamente, ele está estável aqui com 6 elétrons. Mas tem como ele receber mais um par de elétrons? Tem. Então, essa é uma reação que ácido-base. Se eu coloco aqui, por exemplo, a amônia, o que é que a gente sabe da amônia? A amônia ela tem um par de elétrons disponível que pode ser doado, no caso aqui, para esse boro. Levando a formação de quê? Levando a formação da ligação entre o boro e o nitrogênio da amônia. Então, a gente teria aqui essa ligação sendo formada. Óbvio que aqui não é o composto como está, mas eu só coloquei o boro próximo do nitrogênio para vocês verificarem que aqui, apesar da gente falar que numa reação de Lewis você tem uma doação de elétrons, na verdade é mais um compartilhamento, porque aqui é uma ligação dativa, ou seja, os elétrons, o par de elétrons não saiu do nitrogênio, mas eles também se encontram compartilhados com o boro que precisava receber elétrons. Então, o que é que a gente observa? A gente observa que, assim como a hidroxila, que é uma base de Lewis, a amônia também é uma base de Lewis. O cloreto, tricloreto de alumínio, nesse caso, atua como um ácido, recebendo o par de elétrons, e o tricloreto de boro também atua como um ácido, recebendo o quê? O par de elétrons. Então, eu vou dizer que essa reação não é uma reação ácido-base? Não. É assim uma reação ácido-base, mas ácido-base não de Arrhenius, não de Bronsted de Lowe, mas uma reação ácido-base de Lewis. Ok até aqui? Pois bem, continuando, a gente sabe que existem outras classificações, não é? Eu não gosto muito delas, mas vocês vão encontrar no livro o tempo todo, que são as reações de síntese, tá? Ou adição, a reação de decomposição ou análise, a reação de simples troca ou deslocamento e a de dupla troca, tá certo? Deixa aqui eu apagar e dar continuidade a essa outra classificação aqui. Eita, pronto. Vamos lá. As reações de síntese, o que é que a gente observa? Olha aqui, você tem uma substância A, reage com a B, dando origem a um AB. A gente já trabalhou isso em sala, né? Então, você tem um número maior de reagentes para resultar num único produto. A gente tem aqui, por exemplo, essa reação do magnésio reagindo com oxigênio, levando à formação do óxido de magnésio. Esse daqui é um óxido básico, né? Lembrem, um óxido básico é aquele que tem o quê? Caráter iônico. O que significa isso? Significa dizer que quando ele reage com a água, ele leva à formação de uma base. Então, olha esse óxido, o óxido de magnésio. Quando ele reage com a água, ele forma o hidróxido de magnésio. Assim como quando eu tenho óxido ácido. Lembram que uma característica a ser observada do óxido ácido é que geralmente o oxigênio está ligado a um ametal. E daí, quando esse óxido ácido reage com a água, nós vamos originar um ácido. Então, aqui nós temos o trióxido de enxofre reagindo com a água, formando o ácido sulfúrico. O que é que nós também observamos? Então, as reações de síntese, observem, síntese, junta. Você tem um número variável de reagentes, claro, mais que um, né? Então, você tem no mínimo 2 para resultar o quê? Num único composto, num único produto ao final. Já na decomposição ou análise, nós temos o contrário. É quando você tem uma substância mais complexa e ela acaba sendo decomposta em outras mais simples. Então, aqui é como se você tivesse uma substância AB e essa substância AB fosse decomposta em
A, B, se você tivesse uma substância ABC, ela seria decomposta em A, B e C. E aqui a gente tem alguns exemplos que podem ser destacados. Exemplo, a água oxigenada, que eu até mencionei na sala para vocês. Então, o que acontece quando a água oxigenada está em presença de luz? Eu acabo decompondo ela numa reação que nós chamamos de fotólise. Daí resulta em água, tá? Água oxigenada, gente, lê-se, peróxido de hidrogênio, tá? Peróxido de hidrogênio, então, ele acaba se decompondo em presença de luz, gerando quem? Água, e gerando aqui também o meu oxigênio. A água também, se eu passo uma corrente elétrica por ela, eu acabo decompondo ela. Claro, essa corrente elétrica ela tem que ter um valor capaz de decompor essa água, tá? A gente estuda muito e até faz essa decomposição lá em eletroquímica, no segundo ano, quando a gente trabalha com eletrólise. Então, a água aqui, quando ela é submetida a uma corrente elétrica, ela acaba se decompondo nos gases hidrogênio e no oxigênio. E também nós temos a decomposição térmica, né? A decomposição térmica em química a gente chamou de pirólise, tá? Ou de calcinação. Ela é operada em altas temperaturas. E a gente observa isso acontecendo muito para sais, para óxidos, tá? E aí nós temos aqui um exemplo clássico, que é o carbonato de cálcio, que quando ele é submetido a altas temperaturas, não me recordo aqui a temperatura em que ele se decompõe, mas ele acaba gerando óxido de cálcio e acaba gerando também o gás carbônico, que é o dióxido de carbono. Gente, aqui nessas reações eu acabei não colocando o estado físico em que as substâncias se encontram, tá? Então, por favor, desconsidere. Dando continuidade, então a gente já viu reações de análise, né? Ou decomposição, e as reações de síntese. Agora a gente vai para um outro tipo, que é, ou melhor dizendo, a gente vai aqui fazer alguns exercíciozinhos. Aqui são alguns exercícios de fixação, percebam. Primeiro, eu tenho sódio, que vai reagir com oxigênio. Essa reação aqui é uma reação de quê? Junção, de síntese. Então, quando eu tenho o sódio e coloco ele para reagir com oxigênio, se é síntese, ele vai resultar para mim num único composto, não é? Professora, qual composto vai ser? Vou na tabela periódica e vejo o seguinte: o oxigênio, quando ele se liga com o sódio, é através de uma ligação iônica, beleza? O oxigênio ele vai perder quantos elétrons? Ou vai ganhar quantos elétrons? 2. E o sódio, ele vai precisar de quê aqui nesse caso? Eu vou precisar de 2 sódios, não é? Para cada sódio, ele fornecer um elétron ao oxigênio. Então, sempre lembre, sódio é de que família? 1A. Então, qual é a carga dele? Mais 1. O oxigênio, ou 1 mais, né? O oxigênio, ele é de que família? Ele é lá da família dos... Aí vou eu agora, calcogênios, né, gente? E aí, o que acontece com ele? Ele precisa de 2 elétrons. Aí a gente sabe daquela regrinha, né, os meios pelos extremos, e nós acabamos tendo a fórmula desse composto, que é o que? Na2O. Então, nada de só juntar, porque se você fosse só juntar, você ia dizer que você formaria NaO2, e é errado isso. Eu tenho que ir na tabela periódica para consultar de que família é cada elemento, para assim obter a fórmula dele correta. Verifiquem, essa reação está balanceada? Não, porque eu tenho 2 sódios desse lado, né, do lado dos produtos, e um sódio apenas do lado dos reagentes. Então, verifiquem. O legal é sempre começar de onde? De onde tem mais para onde tem menos. Então, balanceamento por tentativa. Então, a espécie que tem mais, ou o composto que tem mais espécies é essa. Quantos sódios eu tenho aqui? 2. Quer que eu coloco aqui? 2 também. O que é que eu observo? Quantos oxigênios eu tenho desse lado? 2. E do lado de cá? 1. O que é que eu tenho que fazer? Repare, é por tentativa, galera. Então, sendo por tentativa, se aqui eu tenho 1, olha o que eu poderia fazer. Eu poderia estar começando a balancear, nesse caso, até pelo oxigênio. Se eu balanceio pelo oxigênio, vamos ver se eu consigo só apagar. Aliás, não, vou apagar mesmo com a caneta. Se eu começo pelo oxigênio, quantos oxigênios tenho aqui? 2.
Aqui só tem 1, boto 2 para cá, não é? 2. Então, quantos sódios é para eu ter? É para eu ter 2 aqui mesmo? Nesse caso, não. 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então, aqui cabe 2? Não, aqui não cabe 2. Aqui cabe quanto? 4. É por tentativa. Então, quais são os coeficientes estequiométricos dessa reação? 4, 1 para esse oxigênio e 2 para o óxido de sódio, ok? Aí nós vamos agora para qual espécie? Nós vamos agora para o segundo. O segundo é a mesma coisa. O que muda é que o cálcio é de família diferente do sódio. Então, temos aqui o cálcio, que vai reagir com o oxigênio. Essa reação é uma reação de síntese, né? Então, você tem um óxido que vai, nesse caso, reagir com quem? Vai reagir um óxido não oxigênio, que vai reagir com metal. A gente tem a formação da ligação iônica. Então, vamos lá. O cálcio é de qual família? Família 2A. Então, qual é a carga? Quantos elétrons ele pode perder? 2. O oxigênio é de que família? O oxigênio é da família 6A. Então, para ele se estabilizar, ele precisa de quantos elétrons? 2. Quando a gente faz o cruz-credo, os meios pelos extremos, nós vamos achar Ca2O2. O que é que eu faço? Cancelo. Cancelando, qual é a fórmula que eu tenho para esse composto? CaO. O que é que nós iremos fazer aqui agora? O balanceamento. Ah, professora, mas aqui tinha 2 oxigênios, você não colocou 2 oxigênios aqui. Gente, a ligação se dá entre átomos e não entre uma espécie já pronta. Aqui a gente já tem uma espécie já pronta, o O2, o oxigênio, o gás oxigênio. Na verdade, quando a ligação se dá entre os átomos simples, ó. Tô sendo até bem redundante. Átomos simples, tá? E não entre o CaO2. Isso não existe. Então, eu tenho que pegar o cálcio 2+, que vai reagir com o átomo do oxigênio, e aí a gente acaba fazendo o cruz-credo e acha a fórmula, tá certo? Dúvida até aqui? Espero que não. E outra, se vocês tiverem dúvida, vocês podem usar aquele espaçozinho lá da nossa sala do Google, da sala de aula do Google, para eu poder tirar com vocês, tá certo? E dando continuidade, falta aqui o balanceamento. Nesse caso, eu vou começar de onde? Do oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. Do lado de cá só tem quantos? 1. Então, o que é que eu boto aqui na frente? 2. Quantos cálcios eu tenho aqui agora? 2. Aqui eu só tenho 1. O que é que eu boto aqui na frente? 2 também. Ok? Então, fizemos essas duas reações. Então, agora eu vou dar continuidade às outras, tá? Dando continuidade às outras, nós temos agora aqui, ó, o NH3HCl, ó, NH3HCl. Aqui, na verdade, a gente tem uma reação de Bronsted Lowry. Repare, o ácido vai doar o quê para essa base? Um próton. E aí eu vou levar a produção de quem? NH4 mais e Cl menos. Mas verifiquem o seguinte, na prática, principalmente no segundo ano, vocês vão ver isso. Esses dois compostos, quando eles estão juntos em presença, né, um do outro, eles acabam formando um sal bastante conhecido, que é o cloreto de amônio, tá? Que é um sólido branco, que no laboratório, quando eles se formam, eles acabam deixando a atmosfera do laboratório como se fosse uma névoa branca mesmo, devido à formação desse sal. Então, aqui nós temos, no final das contas, o quê? Nós temos uma reação também de síntese, em que eu tenho duas substâncias resultando numa apenas, ok? Aí nós vamos para 4, que é o óxido ou dióxido de enxofre mais a água. Repare que essa é uma reação de síntese, tá? Essa é uma reação de síntese e eu tenho um óxido ácido, tá? Eu tenho um óxido ácido e esse óxido ácido está reagindo com a água. E o que é que eu sei? Eu sei que todo óxido ácido, quando ele reage com a água, ele vai dar origem a um ácido, devido às propriedades apresentadas por ele. Então,
Que ácido a gente vai formar aqui? A gente vai formar, essa é uma reação de síntese mesmo. A gente vai formar esse ácido, o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, tá? Então, aqui a gente está verificando. Preciso balancear, professora? 2 hidrogênios para cá, 2 aqui. 2 oxigênios mais 1, 3. Do lado de cá também tem 3. Um enxofre aqui e um enxofre do lado de cá. Ela já se encontra balanceada, gente. Igual a de cima, tá? A de cima também ela se encontra balanceada. Então, verifiquem. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 3 mais 1, 4. 4 aqui, tá vendo? Quantos Cl? 1. 1 aqui. Quantos nitrogênios? 1. 1 do lado de cá, ok? Aí nós vamos pular aqui para o 7.7. Então, aqui a gente está no 4, trabalhamos com 3, né? Fomos no 1, no 2, no 3, no 4. Vou pular aqui para o 7, tá? 7 nós temos o óxido de bário reagindo com a água. O que acontece nessa reação? Esse óxido, diferente do outro, é um óxido básico. Por que um óxido básico? Metal ligado ao oxigênio. E daí eu sei que quando um metal está ligado ao oxigênio, essa reação ou essa ligação é uma ligação iônica. E devido a isso, o caráter desse meu óxido é um caráter básico, que quando reage com água, leva à produção de um hidróxido. Então, eu já sei que aqui eu tenho que ter a formação de quem? De um hidróxido, tá? Eu tenho que formar aqui hidróxido de alguma coisa. Mas hidróxido de quê? De bário, óbvio. Então, o que eu tenho que agora, para eu montar a fórmula, o que eu preciso fazer? Bário é de que família? 2A. Então, qual é a carga dele? 2+. A hidroxila, nós já sabemos que a carga dela é menos. Então, o OH menos. Esse menos pertence ao OH todo. Quando a gente faz o meio pelos extremos, ou seja, a gente troca esse 2, ele passa a ficar como o índice da hidroxila, e esse menos, que é menos 1, passa a ficar como o índice do bário. Qual é a fórmula que a gente passa a ter? Ba, abre parênteses, bota a hidroxila e desce o 2, que era a carga do bário. Então, vai ficar como BaOH2. Vamos ver se precisamos balancear essa reação? Quantos bários eu tenho do lado de cá? 1 apenas. Do lado de cá, 1 também. Eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu também tenho 2. 1 vezes 2, 2 oxigênios. E eu tenho quantos hidrogênios aqui? 2. 2 hidrogênios. Então, aqui eu também não preciso balancear. Ela já se encontra balanceada, tá? E nós vamos agora para o caso da nona. A nona, nós temos a água oxigenada. Ela sofre um processo, ou peróxido de hidrogênio, sofre um processo de decomposição, ou pirólise, ou calcinação, como vocês queiram chamar. E nós vamos formar quem aqui? A própria água e liberar o quê? Oxigênio. Vamos ver aqui agora o seguinte. Como é que eu faço para balancear essa reação? Porque ela não se encontra balanceada. Vamos lá. Eu tenho quantos oxigênios desse lado? 2. Do lado de cá eu tenho 1, 2. Eu vou balancear primeiro por quem? Eu vou balancear primeiro pelo hidrogênio. Então, um hidrogênio desse lado, um desse, ótimo. Eu tenho aqui quantos oxigênios? 2. Vamos supor que aqui eu já coloque o coeficiente de 1. Se eu tenho 2, então, como é que nós vamos resolver esse impasse? Se aqui eu tenho 2 oxigênios sendo liberados, deixa eu tentar só apagar, gente. Ver se eu consigo só usar a borrachinha. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Consegui. Eba! Agora eu não sei se eu vou conseguir voltar ao que era antes. Tá. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para balancear essa reação? A gente vai por qual substância? Bora começar da que tem mais para que tem menos. Então, aqui eu tenho 2 oxigênios. Nessa água eu só tenho 1. Eu vou colocar 2 aqui também, tá, gente? 2. No final, eu acabo tendo quantos oxigênios aqui ao todo? 2 mais 2,
4. Aqui eu só tenho quantos oxigênios? 2. 4 dividido por 2, 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. E é exatamente essa conta. Ó. 2 vezes 1 não são 2 oxigênios aqui? Aqui também não são 2 oxigênios. Quantos oxigênios ao total eu tenho? 4. E aqui, quanto que eu vou ter o total? 4. O que eu tenho que conferir agora? O número de hidrogênio. Então, eu tenho quantos hidrogênios aqui? 2 vezes 2, 4 também. Quantos hidrogênios aqui? 2 vezes 2, 4. Nossa reação se encontra balanceada, tá? Gente, essa reação aqui também é uma reação de síntese, tá? Ou de decomposição, ou análise. Então, se eu tenho aqui o 10, o que é que eu vou observar? Eu tenho o perclorato, tá? De potássio. E esse perclorato de potássio, no momento em que ele se decompõe, ele, a depender da situação, ele pode gerar outras substânciazinhas. Então, eu posso estar gerando quem aqui? Eu posso estar gerando o KCl, tá? E posso também gerar quem? O2, tá certo? Se aqui eu tenho O2, repare, vou começar a balancear pelo oxigênio nesse caso. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 3. Do lado de cá eu tenho quanto? 2. Então, eu vou botar o 3 para cá e o 2 para cá. Por que eu estou fazendo isso? Porque 3 e 2 não são números divisíveis entre si. Então, eu pego os índices do oxigênio e troco entre as espécies. Então, aqui não são 2 KCl, então eu acabo levando o quê? 2 para cá também. Professora, por que você sabia que no final você ia gerar oxigênio? Gente, é uma decomposição. Então, você aquece pra caramba o material. Então, se você aquece o material, daqui você espera formar um determinado gás, se fosse possível. E é possível. Esse gás que a gente forma aqui é o oxigênio. E nós sabemos que compostos iônicos, eles são compostos que precisam de uma temperatura mais alta para se decompor, não, para se fundir. E nesse caso, nós temos aqui o KCl como composto iônico, formado dessa reação de decomposição. Até aqui, ok? Então, deixa eu apagar, né, que é agora, e vamos dar continuidade. As reações de simples troca. Uma reação de simples troca é também chamada de uma reação de deslocamento. Então, observem aqui, é uma reação entre uma substância simples, tá? Simples, formada apenas por átomos de um mesmo elemento, e uma composta, que vai formar no final uma outra substância simples e outra substância composta. Então, é uma dupla troca, uma simples troca mesmo, ó. A, B e C. C é a substância simples e AB é a substância composta. Daí, o que acontece? C vai reagir com A e B vai passar a ficar sozinho como elemento e não como um átomo, tá? Como elemento. Repare aqui, eu tenho 2 zinco, essa reação ela já se encontra balanceada, mais 2 HCl. Então, essa é a minha substância simples e aqui é a minha substância composta. O que eu observo? Eu observo aqui, ó, que o zinco, 2 zinco, mais 2 HCl, vai dar zinco Cl2 mais hidrogênio. Percebam o seguinte, o zinco é uma espécie eletropositiva, tá? A tendência de todos os metais é perder elétrons. E o hidrogênio, no ácido, também é a espécie mais eletropositiva. E eu tenho aqui uma espécie eletronegativa, que é quem? Que é o cloro. Então, o cloro, ele permanece ligado, ó, ele está diante de duas espécies eletropositivas. Então, ele tem que verificar. Bom, eu tenho mais afinidade com o hidrogênio ou com o zinco? Quem deles é mais eletropositivo? Quem deles eu consigo atrair, puxar elétrons mais facilmente para mim? Então, é essa a ideia do cloro em reagir ou com o hidrogênio ou com o zinco. Ele verifica entre o zinco e o hidrogênio qual a espécie que mais perde elétrons, que mais tem facilidade a doar elétrons. E nesse caso é o zinco. Por que o zinco? Olha aqui no final, cloreto de zinco. Então, o cloro, ele se desligou do hidrogênio para se ligar com o zinco. Professora, que fórmula é essa novamente?
O zinco, ele perde 2 elétrons. O cloro, ele precisa de 1. Cruz credo, qual é a fórmula que se forma? CnCl2. Hidrogênio, eu jamais posso liberar aqui H+. Não dá para liberar H+. Por quê? Eu preciso que no final eu forme uma substância simples e não um íon. Eu forme a substância simples. Então, qual é a única substância simples que eu consigo formar com átomos de hidrogênio e que é estável nas condições ambientes? Hidrogênio. Então, essa espécie aqui, por isso que ela se encontra dessa forma. Tá? Dando continuidade, vou pular essa espécie, vou para essa de baixo. Nós temos o NaBrCl, o brometo de sódio e o cloro. Então, brometo de sódio, novamente, mais Cl2, resulta quem? NaCl e Br2. Aqui a análise é um pouco diferente, porque a gente não está avaliando a simples troca de elementos eletropositivos, mas sim de elementos eletronegativos. Então, perceba, a tendência do sódio é dele perder elétrons. Então, ele é o elemento eletropositivo. A tendência do bromo é de quem? Doar, ou melhor dizendo, receber elétrons. E o do cloro também de receber. Então, o sódio, ele está diante de 2 elementos que precisam de elétrons. E esse elétron que ele está doando vai prioritariamente para quem? Para o bromo mesmo ou para o cloro? E aí a gente verifica quem é mais eletronegativo, quem é que tem uma tendência de puxar elétrons mais facilmente para si. E que eu observo nessa análise, ó, Br. O Br, o raio dele é... Gente, desculpa, isso é para ser um círculo. O raio dele é maior do que o do cloro. Então, desde já eu pergunto para vocês, qual átomo, bromo ou cloro, que surgindo aqui o elétron, aqui é o núcleozinho dele, ó, o núcleozinho. Núcleozinho a gente sabe que é positivo, né? Dos átomos, positivo. Do bromo e cloro, quem é que vai receber o elétron com mais facilidade? É aquele elemento que tem o núcleo mais exposto. E quem tem o núcleo mais exposto, ou seja, qual desses elementos ele é o menor? O cloro, sem sombra de dúvida. A gente olha aqui, né? Por mais estranho que esteja a imagem, né? O desenho, mas a gente observa aqui que o cloro, ele apresenta uma tendência muito maior no recebimento de elétrons do que no bromo. Por quê? Porque seu raio é menor. E daí, se seu raio é menor, significa dizer que ele é mais eletronegativo e significa dizer que também ele vai fazer essa essa reação de simples troca. Então, o que é que vai acontecer? O sódio, ele se desliga do bromo e vai se ligar ao cloro, novamente. Sódio é de que família, gente? Família 1A. Perde quantos elétrons? 1. Cloro é de que família? 1A. Perde quantos... Desculpa, 7A. Perde quantos elétrons? 1. Troca, troca. Qual é a fórmula? NaCl. A Pro aqui tem 2. Problema. Depois a gente vai fazer o balanceamento e aí a gente conversa e balanceia essa reação. Ok? E quando a gente faz o balanceamento, observe, você formou essa nova substância porque o cloro, que era uma substância simples, é mais reativo do que o bromo, e o bromo vai ficar sozinho. Gente, novamente, o bromo é um halogênio, tá? Opa, não tem isso não. O bromo é um halogênio. Ele não existe sozinho como um átomo Br. Ele precisa de outro átomo de bromo para se ligar. E daí, nas condições ambientes, ele é o quê? Br2. Não existe, numa representação de fórmula, um átomo sozinho. Exceção os metais e os gases nobres, na representação de fórmulas, tá? E daí, o que eu tenho aqui, eu formo o Br2. Falta mais alguma coisa aqui, professora? Falta o balanceamento. Óbvio. Repare, quantos cloros eu tenho aqui? 2. Do lado de cá só tem 1. Então, o que é que eu tenho que ter aqui? 2 cloros também. Aí eu boto na frente. Aqui eu tenho 2 cloros e 2 sódios. Do lado de cá, quantos sódios eu tenho? 1 apenas. Quer que eu boto aqui na frente? 2. Eu acabo ficando com quantos bromos? 2 bromos, que é exatamente a quantidade que tem desse lado. E aí a gente balanceou a reação. Repare que essa última aqui, né, essa que eu acabei de fazer, ela não se encontra balanceada. Olhe,
olha a observação importantíssima, só existe deslocamento quando a substância simples, tá? Quando a substância simples é mais reativa que o elemento combinado, beleza? Que foi exatamente o que eu fiz aqui agora. É importante a gente saber que existe uma reatividade entre os metais e uma reatividade também entre os ametais. Por exemplo, como é que eu soube que o bromo ele é menos reativo que o cloro? Eu soube pelo raio iônico ou pelo raio atômico, mas existe uma filazinha que traduz, né? Através de uma fila de reatividade, traduz exatamente essa questão, um raio menor do que o outro, quem vai ser mais reativo? E são essas filas de reatividade aqui. Observem que o potássio, dentre esses metais que estão aqui apresentados, inclusive que são os eletropositivos, tá? Porque o hidrogênio não é metal, pelo amor de Deus. O que a gente observa? A gente observa que o metal aqui, ó, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles são os mais reativos. Gente, não é à toa. Eles são os metais que apresentam os maiores raios. Então, significa dizer que eles perdem elétrons com muita facilidade. Então, eles, claro que vão ser os mais reativos. Depois, a gente tem o alumínio, zinco, que é mais reativo que o ferro. O ferro é mais reativo que o hidrogênio. E se eu tivesse uma reação como essa aqui agora, ó, HCl reagindo com cobre, essa reação aconteceria? Não. Olha aqui essa fila de reatividade. O hidrogênio, ele é mais reativo que o cobre mais reativo que o mercúrio, que esse, por sua vez, é mais reativo que a prata e mais reativo que o ouro. Então, se o hidrogênio, que é mais reativo que o cloro, já se encontra ligado, essa reação ocorre? Simplesmente não. Não ocorre essa reação. Fila de reatividade dos metais. Observem. Quem tem uma reatividade maior? O flúor, que é o menor elemento da tabela periódica. Então, o flúor é mais reativo que o oxigênio, que é mais reativo que o cloro, que é mais reativo que o bromo, que é mais reativo que o iodo, que é mais reativo que o enxofre e esse, por sua vez, é mais reativo que o carbono. Ok? Então, assim, se vocês conseguirem associar o raio com a reatividade, ó, vocês estão de parabéns, porque aqui a base da fila de reatividade dos ametais e dos ametais é exatamente essa tendência de doar ou receber elétrons, e a gente consegue visualizar isso muito através do raio atômico do elemento, do átomo, tá certo? Deixa eu apagar aqui e vamos continuar. Gente, a aula tá ficando longa, mas assim, vocês me perdoem, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Por enquanto, a gente ainda tem 50 minutos de aula, né? Estamos quase em 50 minutos. Então, vamos dar continuidade. Vamos lá. Continuando, quando a gente fala em fila de reatividade, a gente fala de... Aquela fila, ela é toda baseada em algo que vocês também vão estudar no segundo ou no terceiro ano, que é no potencial de redução. O que é potencial de redução? É poder de reduzir. E o que é poder de reduzir, professora? É o poder de receber elétrons, de ganhar elétrons. E esse potencial de redução ele é representado por um númerozinho. Observem aqui, lítio. Esse número ele é negativo. Então, um valor negativo de potencial de redução significa que ele não quer reduzir, que ele quer o quê? Oxidar. Oxidar, gente, a redução, ela significa ganho de elétrons, tá certo? E a oxidação representa em perda de elétrons. Então, se eu tenho um valorzinho que representa o poder de reduzir negativo, significa que o quê? Que ele não quer reduzir, que ele quer o quê? Oxidar. Observem que do lítio, potássio, bário, cálcio, sódio,
Até chegarmos aqui no hidrogênio, ó, até o chumbo aqui, os valores eles foram negativos. O que significa isso? Significa que esses elementos aqui em cima, eles querem perder ou ganhar elétrons? Eles querem ganhar, eles querem perder, meu povo. Porque se o valor aqui da redução é negativo, significa que eles não querem reduzir. E se eles não vão reduzir, consequentemente, eles vão fazer o quê? Oxidar. Após o hidrogênio, perceba que já muda um pouco esse comportamento, porque os valores eles acabam ficando o quê? Cada vez mais positivos. Então, quando eu tenho um valor positivo do potencial de redução, é porque ele apresenta uma tendência de ganhar elétrons. Então, quanto mais positivo é o meu potencial de redução, significa dizer que mais a espécie ela tende a ganhar elétrons. Quanto mais negativo for o meu potencial, quanto mais negativo for o meu potencial de redução, o que é que vai acontecer? Quanto mais negativo for o meu potencial de redução, a tendência é de eu ter uma oxidação acontecendo, ok? Professora, para que serve isso? Serve exatamente para explicar aquela fila de reatividade lá. Eu odeio passar algo, só uma regra para vocês e não explicar de onde vem aquela regra. Então, aquela regrinha, aquela ordem, ela vem exatamente do potencial de redução dos átomos, tá? Do ganho de elétrons por conta deles, tá certo? Até aqui? Professora, vai cobrar? Não vou cobrar potencial de redução, mas tem que saber o que é uma redução, o que é uma oxidação, que a gente vai estudar mais adiante com calma. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui mais alguns exercícios para fazer. Só que, gente, eu só vou fazer aqui 2, tá? Eu vou deixar o resto para que vocês façam. Deixa eu apagar aqui. Aliás, não, vou deixar. Primeiro eu tenho o magnésio, que vai reagir com o HBr, ok? Repare, eu tenho duas espécies aqui que apresentam tendência em perder elétrons, que é o hidrogênio e que é o magnésio. E tenho aqui o bromo, que é a espécie eletronegativa, não é? Essa é uma reação de simples troca. O que eu observo? Vou lá na minha fila de reatividade, tá? Deixa eu logo escrever logo aqui os outros. Peguei a 1 para fazer e vou pegar também a 7 para fazer. A 7 é o iodeto de potássio reagindo com o cloro. Pronto. Deixa eu voltar na fila de reatividade para vocês entenderem como a gente aplica aquilo. Pronto. Aqui eu tenho o magnésio e tenho o hidrogênio. Bora localizar? Magnésio está aqui, hidrogênio está aqui. Quem é mais reativo? Magnésio. Magnésio é mais reativo do que o hidrogênio. Então, o que acontece? Ele vai perder elétrons com mais facilidade. Logo, o bromo ele vai afastar do hidrogênio e vai se ligar com o magnésio. Qual a fórmula do sal que vai ser gerada? Bora lá. Vai ser Mg, aí vem a perguntinha. Magnésio pró de que família? 2A. Qual a sua carga? 2+. Bromo é de que família? 7A. Qual a sua carga? Menos. Cruz credo, qual a fórmula que a gente forma? MgBr2 mais. Professora, o hidrogênio vai ficar sozinho? Não pode. Como íon? Não dá. Daí, o hidrogênio ele vai se ligar, dando origem à sua forma mais estável, que é na forma de gás, na forma de H2. Vai ser liberado na forma gasosa. Daí, o que é que vai acontecer? Temos que balancear essa bendita reação. Quantos bromos eu tenho aqui? 2. Do lado de cá, quantos bromos? 1. Quer que eu boto aqui na frente? 2. Quantos magnésios eu tenho aqui? 1. Aqui, 1. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2 vezes 1, 2. Do lado de cá, 2. Se encontra balanceada. A questão 7. Repare que aqui na questão 7 eu tenho aqui agora um novo parâmetro a ser observado. Eu tenho uma espécie eletropositiva ligada com espécie eletronegativa e aqui eu tenho fórum espécie eletronegativa. Iodo e cloro. Então, eles vão estar disputando o potássio.
Entre o iodo e o cloro, bora olhar aqui. Quem é que é mais reativo? Ó, cloro é mais do que o bromo, que é mais do que o iodo. Então, o cloro é mais reativo que o iodo. Então, o que acontece? O cloro, ele vai fazer com que essa ligação seja rompida para ele poder ligar com o potássio. Potássio é da família 1A e o cloro da família 7A, troca-troca, essa fórmula que a gente tem para ele. Mais iodo. Iodo vai ficar só? Não, iodo não fica só. O iodo nas condições ambientes é iodo ligado a iodo. Daí nós vamos ter a formação de I2, que também nas condições ambientes, geralmente, né, ele é liberado nessa reação como um gás. Ele é liberado nessa reação como um gás, porque o iodo ele sofre um processo que nós conhecemos de sublimação. E nesse meio aqui ele vai ser liberado como um gás, tá? Preciso balancear? Preciso. Quantos cloros eu tenho aqui? 2. Do lado de cá, 1. Boto 2 aqui na frente. Quantos potássios eu tenho aqui? 2. Do lado de cá, 1. Boto 2 aqui na frente. Quantos iodos eu tenho aqui? 1. Vezes 2, 2. Do lado de cá, 2. Balanceamos. E aí, gente, eu vou pedir para que vocês façam as outras questõezinhas, tá? E para finalizar hoje, nós temos as reações, deixa eu apagar aqui. Nós temos as reações de dupla troca. O que é uma reação de dupla troca? É uma reação de duas substâncias, tá? Que permutam entre si dois elementos ou radicais. Por que radicais? Porque a gente não pode esquecer que nós temos ânions, tá? E cátions envolvidos no meio, formando dois novos compostos. Então, aqui é um exemplo, AB mais CD, que dá AD mais CB. Exemplos destacados, ó, NaCl mais nitrato de prata. Essa reação são entre dois sais, estão lembradas? Essa reação ela pode gerar, no final, uma reação de precipitação. Daí a gente tem o quê? O que é que vai ser formado? Essa não é a parte positiva, essa não é negativa? Positiva e negativa. Então, aqui nós temos o nitrato e aqui a gente tem o cloreto. Então, olha o que acontece. O cátion dessa espécie interage com o ânion dessa outra e o cátion dessa interage com o ânion da outra, formando quem? NaNO3. A carga do nitrato, isso tudo aqui a carga é menos, isso tudo aqui a carga é mais, que leva à formação do NaNO3, tá? Mais. E daí eu levo a formação de quem? Prata. Prata tem a carga de mais, cloro tem a carga de menos, cruz credo vai levar à formação do AgCl. Pelas regras de solubilidade, eu não sei se eu disponibilizei aí, não sei, logo mais a gente vai ver. Pelas regras de solubilidade, tá aqui, ó, não sei, acho que não dá para ver nada, né? Enfim, pela regra de solubilidade, esse meu composto aqui, ó, ele é sólido quando eu tenho soluções aquosas. E, portanto, esse composto sólido, ele é chamado de precipitado. E essa reação aqui é uma reação de dupla troca? Sim, mas é uma reação que nós chamamos de reação de precipitação, que eu adoro usar esse tipo de classificação. Então, as reações elas podem ser ácido-base, reação de precipitação e reação de oxirredução. Ácido-base eu já falei no início, né? Reação de precipitação é essa, quando você tem dois sais que você acaba obtendo um no final que seja insolúvel. Mas numa reação ácido-base também vocês podem ter um sal insolúvel, viu, gente? Se você pega uma base fraca, tá? Com ácido forte, pode ser que você gere sim um composto que seja insolúvel no final. Por exemplo, hidróxido de bário com ácido sulfúrico forma no final sulfato de bário, que é um composto insolúvel. Aqui, gente, ó, nessa 2, nós temos exatamente uma reação ácido-base, neutralização, né, de arrênios. Então, você tem, desculpa, não tem uma neutralização de arrênios. Aqui você tem um sal, tá, reagindo com um
ácido, levando à produção de um outro sal e liberando aqui com isso ácido clorídrico. Gente, me perdoe. Ácido clorídrico. Esse L nunca pode ser maiúsculo. Aqui apareceu maiúsculo, desculpem. Bora lá, dando continuidade. E aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem o sulfeto de sódio reagindo com ácido. Então, aqui você tem um ácido e um sal. Dessa reaçãozinha, essa reaçãozinha aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, mas ela vai ser também uma reação que nós conhecemos como a reação ácido-base de Bronsted, tá? Porque o HCl vai estar doando para o S aqui, para esse ânion, um próton, nesse caso, prótons, para dar origem ao quê? Ao sulfeto de hidrogênio ou ácido sulfídrico. E aí a gente termina as reações de dupla troca, tá? E aqui nós temos as possíveis reaçõezinhas e os produtos que vocês vão me dizer o que é que gera. Então, repare, aqui são todas reações de dupla troca, tá? Todas reações de dupla troca. O que é que eu quero que vocês façam? Façam exatamente essas reaçõezinhas. Lembrando, fazer a troca. Então, o cátion de uma espécie vai interagir com o ânion da outra e o cátion dessa outra interage com o ânion da anterior, tá certo? Sempre assim. E daí, pessoal, nós vamos entrar em número de oxidação, mas eu particularmente queria entrar no número de oxidação em outra aula, para não ficar uma aula muito extensa. Então, por hoje é só. O que é que eu peço para que vocês façam? Esses exercícios que eu acabei não fazendo ao longo dessa aula, eu vou pedir com muito carinho que vocês façam, tá? Façam esses exercícios e no caso de dúvida da obtenção do composto e tudo, eu ajudo vocês, tá certo? Então, nós vamos encerrar por hoje, mas ainda assim eu vou estar logo mais enviando a aula de número de oxidação para vocês. Grande abraço, até a próxima!